Bom dia, no glorioso nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo da série Ser Pastor. E desta feita, quero falar um pouco sobre os cuidados que o ministro deve ter até com o seu próprio corpo. Vamos ler na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 48 e 49. Sabemos que ele fala aqui de corpos celestes, corpos terrestres, mas dá para nós aplicar também nesta linha aqui dos cuidados aqui, porque o natural explica o espiritual. Então diz assim: qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então eu quero dizer que a pessoa relaxada no material, no natural, pode observar que ele é relaxado também no espiritual. O pastor, ele não pode naturalizar as coisas, não pode acostumar com a igreja acostumar com o pastor. Ele deve crer que nas intercessões dos santos, ele deve ser humilde, ele deve ter temor de Deus, buscar a Deus. O profeta pedia as orações, contava com as orações da igreja. Ele dizia que o motivo do sucesso dele nas campanhas era uma igreja por trás em oração. Então a igreja deve orar pelo pastor. O pastor necessita das orações da sua igreja. E ele deve cuidar da sua saúde física, mental e espiritual, para poder estar lúcido, estar pronto para atender outras pessoas, cuidar, porque se ele não tiver saúde própria, como que ele vai ajudar os demais, né? Essa saúde é física, como eu disse, espiritual e mental, emocional, né? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17, ali o apóstolo fala do templo do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Vou ler somente o 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, destruir o templo de Deus com glutonarias, guloseimas, apetite desordenado, como diz a Bíblia, é pecado de glutonaria. Por quê? Eu vejo que porque você está destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Devemos ter os devidos cuidados. Vamos ver lá em Daniel, que Daniel não se contaminou com os manjares do rei, as guloseimas, as especiarias da mesa do rei. Ele conseguiu convencer o chefe dos eunucos para que então eles se alimentassem de legumes. Então lhe foi concedido. Vamos ver aqui. E eles ficaram mais robustos do que aqueles que comiam da mesa do rei. Daniel 1, do verso 8 ao 16. Daniel 1, do 8 ao 16. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção
do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E, conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E, ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Então, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5, 23, seja santificado de todo o vosso espírito, corpo e alma. Então, nós devemos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Ter uma saúde física, emocional e espiritual, para poder estar pronto para cuidar, para aconselhar, para ensinar a igreja. Nós não podemos ser relapso, contumaz nas coisas desenfreadas deste mundo. Ministério, ele também o ministério tem dois lados. Ele não é simplesmente um mar de rosa, não é status. O ministério tem o lado negativo e o lado positivo. Se o ministro ele se entristece, vamos dizer, se murcha com as críticas, ele não souber receber crítica, ele não está apto para ministrar a palavra de Deus. Porque aquele que se infra com elogio, ele vai desinfrar também com as críticas. Você deve estar posicionado, firmado. Não pode pregar o evangelho quem tem medo das críticas. E a primeira pessoa a valorizar o ministério deve ser o ministro. Porque se ele não valoriza o próprio ministério, como que a família vai valorizar, vai reconhecer? Como que a igreja vai valorizar? Ele próprio deve ser quem valoriza o seu ministério. É uma reflexão, uma curta meditação, mas é isso, cuidando do corpo, da alma e do espírito, para ter uma saúde física, emocional e espiritual. Deus vos abençoe, e nós vamos encerrando esta parte, e que a graça de Jesus Cristo esteja em nossos corações, a verdadeira sabedoria que vem do alto, né? Para nos conduzir aqui, cuidar mais
da nossa vida espiritual e em todos os sentidos, né? Saúde espiritual, parte familiar, parte financeira, negócio, e principalmente se ocupar com as coisas de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.